Tem gente que quando a gente fala de filme trash, a pessoa já fica com o pé atrás, não sabe muito bem, mas a verdade é que tem muito filme trash divertidíssimo que fizeram parte aí da nossa infância, adolescência, e são filmes que muitas vezes de tão ruim eles são bons ou simplesmente eles são bons, mas sanguinários, violentos, a maioria deles de terror, e hoje a gente vai falar em um vídeo especial com um convidado especial sobre esses filmes não só de horror, como também da boa e velha comédia. Kevin Bacon, Fred Ward. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para um vídeo falando de filme trash, que é aquele filme que eu particularmente gosto pra caramba, pra assistir despretensiosamente, dar uma risada, e tô com um convidado especial que já foi muito requisitado aqui nos comentários, que é o Osvaldo do Trecheira Violenta. Bem-vindo, Osvaldo. Obrigado, muito legal estar aqui. Vamos tentar fazer um negócio de uma maneira simples mesmo, assim como a gente tenta, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui das gravações, a gente tenta fazer os nossos canais de maneira mais simplista, mas primeiramente falando com paixão, né? Com carinho desses filmes. E antes da gente começar a falar dos filmes, Osvaldo, por que você começou a falar de filme trash? Por que desse nome Trecheira Violenta? Cara, o nome do canal, na verdade, foi a minha irmã que inventou. Que é uma coisa que a gente já gostava de fazer, assistir esses filmes de terror B, que não são tão bem produzidos, mas que são muito divertidos. E foi um dia que a minha irmã virou e falou, pega uma trecheira violenta aí pra gente assistir. E depois, quando a gente teve a ideia de criar o canal, essa trecheira violenta meio que virou uma expressão que a gente ficou usando sempre, a gente falou, é um nome ótimo pro canal. E, cara, a gente teve essa ideia de fazer esse canal porque não tinham tantos canais de cinema que falam de filme trash, assim, a gente não conhecia tanto. Tem muito canal de análise de filme, né, filme de herói, filme blockbuster, mas não das bagaceiras que a gente gostava de assistir. A gente falou, por que não? A gente assiste muito filme ruim, filmes bons também, mas a gente assiste muito filme trash pra não fazer nada com isso. O mais genial disso que você falou é porque realmente, eu acho que até hoje em dia são poucos os canais que se dedicam mesmo a filmes de terror, filmes trash, filme B, mas tem muita gente na internet, cara, que gosta disso. Você já parou pra perceber? Não é à toa que seu canal tem crescido bastante. Sim. No Refúgio Cult tem muita gente que gosta desse tipo de filme também, né? Acho que o terror, no geral, é o gênero de terror que mais tem uma quantidade de fãs fiéis, assim. Porque tem as pessoas que gostam de assistir comédia romântica, que gostam de assistir aventura ou faroeste, outro desses subgêneros, mas a galera do terror geralmente é a galera que realmente vai atrás do gênero, que gosta de ver os filmes mais clássicos e os filmes novos. A gente veio pra falar da trecheira violenta, dos trash mesmo. Que, cara, eu acho que é porque o trash por si só, ele tem uma definição tão simples assim, mas que ele já cumpre o seu propósito de ser divertido e tal. Pra você, o que define um bom filme trash? Qual a definição do Osvaldo pro bom filme trash? Cara, aí que tá. Eu acho que trash é um termo meio vago, assim, porque tem esses filmes que são tão ruins que são bons, que podem ser considerados trash, né? Que é o que geralmente a galera pensa, né? Trash. Mas pra mim, acho que a trasheira principalmente um estilo quase de filme, sabe? Porque tem muito filme hoje em dia que é trasheira por opção. Então, pra mim, um filme trasheira é um filme divertido, talvez despretensioso. Que não se leva tão a sério. Não se leve tão a sério. O primeiro, o Osvaldo escolheu, mas eu confesso que também é um dos filmes aí que flerta com o trash que eu mais gosto, que é o Ataque dos Vermes Malditos. Por que você escolheu esse filme, Osvaldo? Primeiro de tudo, que já diz trash nesse filme, é o nome. Isso na tradução, né? No original não é tão muito bom, bagaceiro assim, mas Ataque dos Vermes Malditos é um nome sensacional. Sensacional, dá pra pôr no filho, né? Eu até fiquei meio na dúvida se eu considerava esse filme um trash ou não, mas eu acabei falando, é um filme dos anos 90, que eu acho, né, que é anos 90,
que ele é uma homenagem, mais ou menos, aos filmes de monstro gigante, meio absurdos dos anos 50, então acho que ele é meio que uma trecheira por opção também. Eu escolhi esse filme porque, cara, eu acho ele um filme surpreendentemente inteligente, assim, tem um roteiro bem estruturado, tem boas criaturas como o vilão do filme, né? E porque eu acho que esse filme também é meio que uma aula de efeitos práticos, porque eles usam de todo tipo de efeito possível pra fazer as cenas, pra fazer essas criaturas funcionarem. É aquele tipo de filme que dá saudade dos efeitos práticos, né, cara? Porque hoje em dia é tudo muito CGI, não tem muita aquela coisa. E assim, o efeito... se tivesse Ataque dos Vermes Malditos hoje em dia, ia ser computação gráfica, com certeza. E, cara, esse filme, ele une, particularmente falando, alguns dos elementos que eu mais gosto, que é deserto, é um raro terror que acontece durante o dia, principalmente, né? Porque você tem a maioria dos filmes de terror que acontecem à noite. E tem o nosso queridíssimo Kevin Bacon, né, cara? Que depois desse filme estourou e tal. Uma das minhas cenas preferidas do Kevin Bacon, que eu gosto do Kevin Bacon, mas uma das minhas cenas preferidas dele é depois que ele mata a primeira criatura, que ele só vira pra tela e fala um de um jeito tão expressivo. Eu acho aquela cena sensacional. É um filme muito nostálgico, velho. É da hora, sem contar o confronto, né, velho, dos humanos contra as criaturas. E é um negócio que eles conseguiram pegar ali quase que 70% do filme sem parecer uma coisa enjoativa, né? É um confronto, é uma ação misturada ali com a tensão do terror também, que fica um negócio muito orgânico, né? Sim, e sem mostrar tanto as criaturas também. Elas até aparecem mais no final, mas acho que o que o filme faz mais é criar essa tensão, sabe? Porque as criaturas estão debaixo da terra e eles não sabem onde que as criaturas estão. Ela pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento. It's up to Val and Earl to save the world. Beleza, o número 2, eu confesso que eu que escolhi, que é o Kung Pao. A gente tá Kung Pao, Kung Po, o mestre da Kung Fusão, que é um filme de 2002. Uma ótima escolha. Aí, excelente escolha, me julguem. Mas é aquele tal do famigerado Guilty Pleasure, né, que eu gosto pra caramba. Que é Cara, um filme eu não conheci esse filme e se tem uma coisa que eu tenho que te agradecer é por me apresentar essa obra de arte do cinema. Tá vendo? Olha aí, Refúgio Cult cumprindo papéis. Mas, cara, é um filme que eu assisti, eu era moleque, né? Eu tinha 12 anos e tava muito numa época, inclusive, de Matrix ali, vindo de Matrix Reloaded, Matrix Revolutions. E esse filme tem uma, se é que a gente pode chamar assim, uma clara influência também de Matrix com a vaca Matrix, né? Aquela cena que eles estão lutando. Aquilo ali é uma obra-prima, cara. Sim. O diretor e o ator principal, Steve, alguma coisa que eu esqueci o sobrenome dele. É uma coisa complicada. Ou é Debeck, ou é Debeck, sei lá, parece um espirro meio que com catarro, sei lá. E o cara pegou um filme de Kung Fu da década de 70 e ele fez umas edições por cima. Você notou isso? Então, é porque eu já sabia disso antes de ver o filme, porque eu até comentei contigo antes que eu não sabia se eu ia ter tempo de ver esse filme, mas aí eu li como que eles fizeram o filme e falei, não, eu tenho que ver isso porque isso vai ser uma experiência única. Esse filme é uma redublagem, não deixa de ser uma redublagem, né? Tipo, é uma redublagem. Ele se colocou como protagonista usando tela verde, usando várias técnicas diferentes de direção e redublou o filme todo ele mesmo, né? O próprio diretor dublou todos os personagens. Ele dublou todos os personagens, ele faz o ator principal, ele dirige, ele roteirizou, então aquele famoso quebra-galho, né? Faz tudo. Esse é um filme que tipo, não dá nem pra criticar, porque é tudo mal feito e é tudo mal feito de propósito. E o que você vai falar? Ah, não, porque a vaca é computação gráfica ruim. É óbvio que a vaca é computação gráfica ruim, a vaca lutando igual o Neo do Matrix. Não dá pra treinar uma vaca pra lutar em câmera lenta, não dá, infelizmente. E ele se assume como um filme ruim, ele sabe, ele tem momentos assim muito, tipo, o cara tem uma cena, você vai lembrar que você assistiu ontem, que o cara abre a boca dele e a língua dele tem um rosto, tem uma carinha na língua dele.
Mas Então, não só nessa questão, mas toda a questão de direção e de dublagem é como se fosse uma sátira das dublagens americanas de filme chinês também. Sim. Tem tipo cena que o personagem mexe a boca por muito tempo pra falar uma coisa do tipo, eu sei, tipo uma frase muito rápida. É exageradíssimo, É super né? exagerado, assim. Tem cena que o cara tá gritando, mas a dublagem tá falando numa voz calma e pedindo com educação. O terceiro filme dessa nossa lista foi Escolha Minha, que foi o Fome Animal, Brain Dead, né? Brain dos anos Dead. 90, que é dirigido pelo Peter Jackson, antes dele fazer Senhor dos Anéis, que é uma coisa incrível. Cara, eu fico imaginando quem assistiu esse Brain Dead na época que ele lançou e depois viu o Peter Jackson dirigindo Senhor dos Anéis. O quão bizarro foi. Eu fico imaginando os produtores da New Line que o Peter Jackson chegou lá e pediu pra gravar Senhor dos Anéis, uma parada que a galera considerava que era impossível de gravar. E ele falou, eu quero gravar 3 filmes ao mesmo tempo de 3 horas de duração cada um. E mostrou o currículo dele com Fome Animal e eles falaram, toma, pode ir. Eu escolhi esse filme, apesar de que eu assisti esse filme faz bastante tempo e eu não lembro tanto dele assim, eu só lembro que ele é tipo uma das trecheiras que eu mais me diverti assistindo. Porque ele é muito surtado. Sim. Ele começa meio que um Evil Dead neozelandês, só que ele vai virando um filme de zumbi super sangrento, né? Um dos filmes mais sangrentos que eu já vi, que é super exagerado no final, o protagonista com um cortador de grama. Essa cena é genial demais, cara. É a cena mais genial de gore, uma das cenas mais geniais de gore que tem por aí. É considerado um dos filmes que mais tem sangue, eu acho que da história, velho, porque... Sim. E ele é um terror comédia que foca bastante na parte da comédia também. Sim. Eu lembro que uma cena que eu lembro que eu gostei bastante é a primeira cena do filme, que é o cara pegando a doença lá na... Acho que é a raiva, né? Sim, ele pega ele pega uma doença lá do macaco que arranha ele, e aí tem os nativos, e eles vão, tipo, vem a mão dele arranhada e falam, ih, foi arranhado, e corta a mão dele, aí vê que ele foi arranhado em outro lugar e vai cortando. E, cara, a gente não pode esquecer do famigerado bebê zumbi. Você lembra do bebê zumbi? Sim. É pro final do filme, não é? Tem bebê zumbi? Sim. E a gente já tá dando spoiler, mas não tem nada não. Se você não viu, vá assistir. Vale a pena, é divertido, pô. Eu lembro que no final ele chega a uns níveis de grandiosos, assim, de grande finale, né? Que aparece zumbi gigante, chega umas paradas absurdas. Já é o Peter Jackson ambicioso pra dirigir um Senhor dos Anéis ali, né? Você já vê o potencial do rapaz ali. E nojento às vezes. E nojento, isso é importante lembrar. O quarto dessa lista, Meia Culpa, um filme óbvio, mas que a gente tinha que trazer aqui, que é Um Drink no Inferno, né, de 1996, do Robert Rodriguez, com Quentin Tarantino, George Clooney. Oswaldo, o que falar desse filme, cara? O que falar? Esse é um dos filmes que eu queria ter visto sem saber nada, porque quem assistiu esse filme sem saber... Eu também, cara. A reviravolta na metade deve ser a maior surpresa da história do cinema. Sim, cara, são 2 filmes diferentes, né, velho? A gente tem um filme na primeira metade que aí é um filme que se leva mais a sério, que tem um sequestro ali do pessoal, com os bandidos lá feitos de crime, né? Sim, é um thriller de sequestro, esse tipo de coisa. E eu acho que muita gente ficou decepcionada com esse filme, talvez porque ele muda o tom completamente, ele muda e ele já vira aquela coisa, um bando de vampiro louco num bar e as mulheres dançando e a Salma Hayek se transformando, um negócio maluco, velho. E o roteiro é do Tarantino, né? O roteiro é do Tarantino. Que é engraçado isso, porque parece muito que a primeira metade é um filme do Tarantino e a segunda metade é um filme do Robert Rodriguez. Mas é engraçado isso, que o Robert Rodriguez é um diretor que pra mim é muito, tipo, ama ou odeia, porque tem filmes dele que eu gosto muito, Um Drink no Inferno e o... Pequenos Espiões. Era uma vez no México. Inclusive, um que a gente vai falar depois, né, na segunda parte. Mas... É dele também, É dele também, eu nem tinha percebido que tinham 2. Mas também, ao mesmo tempo, ele vai lá e faz, sei lá, Shark Boy Love a Girl, sabe? Então, ele é um cara bem esquisito, ele é um diretor bem esquisito.
Cara, e recentemente ele dirigiu aquele Alita, né? Você assistiu? Não. É bom, é Ninguém legal, falou desse filme. assim, né? Não é uma baita obra-prima, mas é um filme... Mas tá aí um cara também que dirige muita coisa diferente, bem lembrado. O Drink do Inferno, pra mim, é sensacional justamente por causa dessa virada com o... Ele pega personagens de um filme de thriller criminal e é mais ou menos, tipo, o que esses personagens fariam se do nada eles estivessem num bar cheio de vampiro. Sim. E é isso, tipo, essa é a premissa do filme da metade pra frente. Exatamente. As pessoas pensam Tem- assim, seria impossível, mas o que uma pessoa normal faria frente a um exército de vampiros? É aquilo ali ficar louco mesmo. E é engraçado como vai ficando surreal, sabe? Tipo, no começo é a família e a dupla de ladrões. Só que depois vão aparecendo uns personagens bizarros, tipo o personagem do Tom Savini, que se chama Sex Machine e ele usa um strap-on, que é um revólver que fica na virilha dele. Olha só, eu acho que isso aí define o tom da segunda metade, né? Eu acho que Sim. a intenção deles era impactar mesmo, enganar a pessoa, falar assim, ó, você tá assistindo um thriller policial normal e tal, e de repente, pum, toma aí na sua cara isso aí. E como você disse, tem um elenco ótimo também, né? Tem o George Clooney, o próprio Tarantino, a Juliette Lewis, tem o Danny Trejo, né? Que é outro que é sempre recorrente nos Tem. filmes do Robert Rodrigues. Tem uma galera, Salma Hayek. Dizem que o Tarantino só escreveu esse roteiro pra poder beijar o pé da Salma Hayek. Porque diz que ele tem É uma coisa bem Tarantino. fascinação com o pé, não sei o que, eu não duvido não. O cara é meio louco também, né? Também não duvido, não. No thanks. Bem, esses foram 4 filmes. E a segunda parte com os outros 4 filmes trash nessa mesma pegada vai estar lá no Trecheira Violenta no canal do Osvaldo. E aí você pode ficar de olho. Aproveita, se inscreva lá no canal do Osvaldo, que é muito bom. Trecheira Violenta. Tem a Karina, né? O nome da sua irmã é Karina. Sim, sim. Também faz ali os comentários, participações ali. Então, vamos pra lá. Te vejo lá na segunda parte. E por hora, muito obrigado pela presença, Osvaldo. Valeu, cara. Obrigado pelo convite, cara. Que venham outras collabs aí malucas no futuro, né? Sim, sim. Tem muito filme pra falar. Tem. Já saiu muito se filme. tem. Já saiu muito filme nessa vida. Valeu. Valeu.